Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse incrível lançamento de Edições Vida Nova, Tomás de Aquino e o Conhecimento de Deus, a imaginação a serviço da teologia do doutor, professor, pastor, teólogo, escritor Jonas Madureira. Segundo Thierry Dominique Rambrecht, em 13 de janeiro de 1241, um frei chamado Stefano, sob a liderança de Guilherme de Arvernes, bispo de Paris, lança uma lista de condenações a certas proposições. E entre elas estava uma que era expressamente proibido afirmar que é impossível ao intelecto humano conhecer a Deus. É isso mesmo. Ele dizia que qualquer um que afirmasse, que defendesse que é impossível ao intelecto humano conhecer a Deus, essa pessoa correu o risco até mesmo de ser excomungada. Tomás de Aquino, ele vai defender e ele vai, num certo sentido, concordar com essa tese, com essa condenação. Só que ele concorda discordando. E aí ele parte então para uma jogada de mestre. Uma jogada de mestre que era, né? Ele parte para dizer o seguinte: realmente é possível ao intelecto humano conhecer a Deus, porém não na vida presente. Ou seja, para Tomás de Aquino, o intelecto humano ele só será capaz de conhecer a Deus no estado da bem-aventurança. E aí ele parte então para a antropologia, que é basicamente definir o que é o estado da vida presente, o que é o estado intermediário e o que é o estado, então, da bem-aventurança. O estado da vida presente, obviamente, é essa vida atual, essa vida que nós vivemos com corpo, alma, parte material, parte espiritual. E o estado da bem-aventurança é a glória no céu que os santos, eles observam, eles experimentam na presença de Deus. Segundo Tomás de Aquino, o intelecto humano, nessa vida presente, ele não pode conhecer plenamente a Deus. Mas ele pode sim conhecer a Deus no estado da bem-aventurança. E é isso que ele vai dizer, é isso que ele vai defender. E para isso, então, na primeira parte da Suma Teológica, questão 84, artigo 7º, ele vai fazer uma defesa, então, da capacidade, sim, da possibilidade do intelecto humano conhecer a Deus no estado da vida futura, no estado da bem-aventurança. E aí ele vai fazer a discussão se isso é possível, se é possível ter esse conhecimento sem se converter aos fantasmas. O que são fantasmas, né? Obviamente não é aquelas coisas que a gente, enfim, vê em filmes e tudo mais, não. Fantasmas são as coisas que a mente cria, basicamente. Então, quando você pensa em algo, quando você pensa, por exemplo, numa cadeira, vem à sua mente a imagem de uma cadeira. Nem todas as cadeiras são iguais, mas vem à sua mente a imagem de uma cadeira. Então isso são imagens mentais, isso seriam os fantasmas. A ideia e a discussão é: como conhecer a Deus se não existe uma imagem mental de Deus? Se não existe um fantasma de Deus, pensando em fantasma nesse sentido. Como então a mente pode conhecer? É basicamente essa a discussão desse artigo, e é isso que o Dr. Jonas Madureira brilhantemente vai trazer aqui no livro. Jonas, ele vai aqui discutir, ou melhor dizendo, apresentar e explicar detalhadamente esse artigo 7º da questão 84 de Tomás de Aquino, onde Tomás de Aquino, então, vai fazer essa apresentação e fazer essa defesa. E o Jonas aqui, ele divide o seu livro em 4 partes principais, mais uma conclusão, e em cada uma dessas partes, ele vai discutindo etapa por etapa. Ele vai explicitando parte por parte desse artigo e explicando aí as suas nuances, os seus termos, e vai mostrando para a gente o caminho das pedras, como Tomás está argumentando, como Tomás está chegando às conclusões que ele tem chegado. E um dos caminhos que Tomás vai trafegar e que o Dr. Jonas vai citar aqui na página 36 é a seguinte: ora, no estado da vida presente, o que conhecemos de Deus é apenas o que ele não é, quid non est. Todavia, no estado da bem-aventurança, quando a essência divina for como forma para o intelecto, quando fit intellectum ut forma, conheceremos de Deus também o que ele é,
quid est. É notório aqui, então, que Tomás está fazendo a via aí da teoria apofática, né? Ou seja, a teoria da negação. O que a gente pode dizer é o que não é. No estado da vida presente, eu posso dizer não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro. E eu vou aí só nessa negação, só corrigindo conceitos e mostrando o que não é. Um outro caminho que Tomás vai traçar e que Jonas vai exemplificar muito bem aqui no livro é o significado do conversio ad phantasmata. Ele vai então explicar essa ideia dessa conversão aos fantasmas. Ele vai esmiuçar a ideia do convérsio e a ideia do fantasmata também, para clarear mais a ideia do leitor, a mente do leitor, a compreensão do leitor em relação a esse artigo da Suma Teológica de Tomás de Aquino. E é fascinante, gente, é fascinante. Assim, o livro é pequeno, nós estamos falando aqui de um livro de 180 páginas aproximadamente, mas é um livro denso, porque a própria teoria de Tomás de Aquino é algo denso, né? É algo mais aprofundado, vamos dizer assim. Então, para vocês terem uma ideia, vou ler só um trechinho aqui da tese, do artigo. Cumpre dizer que é impossível o nosso intelecto, de acordo com o estado da vida presente, no qual está unido ao corpo passível, inteligir algo em ato, senão convertendo-se para os fantasmas. Isso aparece por dois indícios. Primeiro, porque sendo o intelecto uma certa faculdade que não se serve de órgão corporal, de modo nenhum seria impedido no seu ato pela lesão de algum órgão corporal, se não fosse requerido para o seu ato o ato de alguma potência que se serve de órgão corporal. Servem-se, porém, de órgão corporal os sentidos, a imaginação e as demais faculdades que pertencem à parte sensitiva. Isso aqui é interessante porque, veja, pegando uma parte mais abrangente da argumentação. Se você precisa, então, recorrer a esses fantasmas, como o exemplo que eu dei da cadeira e tudo mais, qual que é a função do cérebro, então? Porque será que se consegue ter uma imaginação, imaginar coisa e recorrer a esses fantasmas sem um órgão sensitivo, né? Sem o órgão, sem o cérebro e tudo mais? E aí, se argumenta que sim, como que fica então a questão do estado intermediário, da bem-aventurança, que não haverá então esse cérebro, que não haverá esse órgão? Então ele vai discutir isso daqui, ele vai mostrar aqui qual que é o ponto correto, né? E aí ele segue, de onde se tornar manifesto que, para que o intelecto intelija, não apenas recebendo a ciência pela primeira vez, mas também usando a ciência já adquirida, requer-se o ato da imaginação e das outras capacidades. Com efeito, vemos que, impedido o ato da capacidade imaginativa pela lesão do órgão, como nos delirantes, e de modo semelhante impedido o ato da faculdade memorativa, como nos letárgicos, está falando de pessoas então que teriam deficiências e tudo mais, né? Delirantes, pessoa que não compreende, os loucos, e os letárgicos, que têm dificuldade de compreensão das coisas, são lentos, né? O ente humano é impedido de inteligir em ato, mesmo naquilo de que adquiriu ciência previamente, ou seja, mesmo aquilo então que se tinha noção anteriormente, se há uma lesão, ele fica então impedido. Segundo, pois qualquer um pode experimentar em si mesmo o seguinte, que quando alguém se esforça por inteligir algo, forma para si alguns fantasmas, a modo de exemplo, nos quais como que examina o que se esforça por inteligir. Daí vem também que quando queremos fazer um outro inteligir algo, propomos-lhes exemplos a partir dos quais possa formar para si fantasmas para inteligir. Ou seja, quando você então quer pensar em algo, você recorre a uns exemplos. Quando você está explicando algo, que seja o outro também, você utiliza também de exemplos, para que por meio desses exemplos a pessoa faça então essa imagem mental e assim compreenda o que está acontecendo. A ideia é, existe conhecimento sem se recorrer a esses fantasmas? Se sim, conseguimos conhecer a Deus? Se não, como conhecer a Deus? O livro vai esmiuçar isso, o livro vai trazer explicações para isso, o livro vai trazer aí pelo menos a explicação de Tomás de Aquino a essa ideia. Gente, comprem, leiam, como disse, é denso, mas eu tenho certeza que vai contribuir muito com a sua noção, vai expandir a sua mente e de vez em quando, né, é bom sim a gente entrar em assuntos mais densos, sair um pouco do feijão com arroz e ir um pouco mais fundo para compreender algumas coisas um pouco mais complicadas. Faz bem para a mente. Lançamento de Edições Vida Nova do Dr. Jonas Madureira, Tomás de Aquino e o conhecimento de Deus, a imaginação a serviço da teologia. Como sempre, o link vai estar na descrição desse vídeo. Comprando pelo link, você contribui com o nosso canal.
Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. A gente está lá, é só procurar Resenha Teológica e seguir, nos acompanhar. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, aquelas coisas todas que você já sabe. Tchau, até os próximos vídeos deste canal.